É comum, após uma tempestade com trovoada, a morte de animais, principalmente a do gado, criado no campo e que se abriga sob árvores. Ele falou aqui de tempestade, fala de trovoada, refere-se à morte de animais, especifica principalmente gado e fala de ser criado no campo e abrigado sob árvores. Pode não parecer, mas tem eletrostática aqui. A tensão de passo entre as patas dianteiras e traseiras do boi é maior que a do homem, e com o agravante do seu coração estar no trajeto da corrente de choque, facilitando a fibrilação ventricular. Aqui já vale a pena a gente fazer uma intervenção. Muito se fala sobre as condições das grandezas físicas numa situação de choque elétrico. E aí as pessoas imaginam que todo choque elétrico tem a ver com alta voltagem e com alta amperagem, ou seja, muita DDP e muita corrente elétrica. Entretanto, em termos de efeitos fisiológicos da corrente, e aí agora eu não estou falando só do gado, estou falando do nosso corpo também, do corpo humano, correntes de baixa intensidade, correntes até da ordem de miliamperes, ou seja, 1 ampere dividido 1000 vezes, elas são capazes de causar muitos danos e intensa dor. Principal motivo, o trajeto que a corrente elétrica percorre no corpo. Toda corrente elétrica precisa ter um ponto de entrada e um ponto de saída. Se nesse meio caminho a corrente passa pelo coração, é o que o texto faz referência. O coração funciona ritmicamente, baseado em sístoles e diástoles, controlados pelo nódulo sinoatrial, o marca-passo natural do coração. Quando uma corrente de frequência diferente passa, desregula o nódulo sinoatrial, então o coração fica sem ritmo, ele fica vibrando freneticamente. Isso faz com que ele pare de pulsar, isso faz com que haja a falta de circulação sanguínea e a consequente falta de oxigenação no cérebro. Muitas vezes, em muitos casos, isso é fatal. E como eu disse, não é necessário que seja uma corrente de grande intensidade. Mesmo a corrente de baixa intensidade, se ela passa pelo coração, ela é potencialmente mais perigosa. Vamos voltar para o texto. Além do mais, o raio cai durante uma tempestade e a chuva deixa o solo molhado. Aqui já tem referência ao raio, fala da tempestade, fala de chuva, chuva é água e a água deixa o solo molhado e todo mundo sabe que isso potencializa o choque por conta da resistência elétrica da água que vai lá para baixo. Deste modo, as patas do boi ficam enterradas, produzindo bom contato com a terra, isto é, um bom aterramento. E quando se fala aterramento, de novo você lembra das suas aulas de eletricidade na escola. Assim, a corrente de choque é maior. E aí então é preciso que a gente observe essa figurinha que aparece aqui do lado, que demonstra exatamente a queda de um raio, ou seja, uma descarga elétrica, exatamente onde acontece preferencialmente, você viu que se fala sob as árvores. Então, quando essa descarga elétrica acontece nessa região, ocorre a distribuição de energia pela Terra. E aí então você tem a diferença de potencial do campo elétrico produzido sendo distribuído radialmente. E aí então o que é que se fala da tensão de passo? Observe a distância entre os pés na passada de um bípede, como é bem menor do que a distância na passada das patas de um animal quadrúpede. Isso faz com que nós tenhamos uma pequena tensão de passo no caso do homem e uma grande tensão de passo no caso do animal. Quando se fala tensão, isso é o mesmo que DDP. Evidentemente, se a gente está falando muita voltagem, isso vai significar muita corrente. E no caso de baixa voltagem, pouca corrente. Na sequência, o texto diz:
Uma maneira de proteger os animais da descarga atmosférica é construir abrigos com para-raios. Proteger animais, descarga atmosférica, abrigos com para-raios. Isso todo mundo conhece. Aqui vale a pena uma observaçãozinha, que com a nova ortografia não tem mais o acento diferencial de para, ok? Então é sem acento mesmo. Todo mundo ligado aí na linguagem correta. Ou então, se achar mais fácil, colocar calçados no gado. Sugestão número 1. Ensinar o gado a andar com 2 patas. Sugestão número 2. Ou então, serrar os chifres do gado. Sugestão número 3. Claro, pessoal, o próprio texto diz que as figuras se referem a uma brincadeira. E esse texto não é meu. Lembra que as questões precisam ser embasadas com um texto retirado de alguma referência bibliográfica. Então a gente tem aí o livro do Kinderman de descargas atmosféricas. E as figurinhas aí bem divertidas, representando exatamente as sugestões dadas. Numa primeira situação, calçando o gado. Numa segunda situação, o gado andando em 2 patas. E na terceira situação, fazendo a serragem do chifre do gado. Agora, onde que o texto quer chegar? As maneiras de proteção sugeridas pelas ilustrações, apesar de brincadeira, têm base científica. Colocar calçados no gado, ensinar o gado a andar com 2 patas e serrar os chifres do gado referem-se respectivamente à redução. E aí, então, as alternativas quer que você relacione qual fenômeno ou grandeza física tem a ver com essas sugestões engraçadas que ele deu. Então vamos pensar, você tem o texto aí, colocar calçados no gado. O texto disse anteriormente que em situações de raios têm a ver com tempestades fazem referência a solo molhado. Então as patas do gado ficam enfiadas no solo molhado, o que faz com que ele fique aterrado. A primeira sugestão de colocar botas no gado, de colocar calçados nele, seriam calçados de borracha e isolantes, o que diminuiria esse aterramento. Quando se fala em aterramento, significa contato elétrico com a terra. E aí então, como não tem nada na terra maior do que a própria terra, é importante lembrar, isso é básico em eletrostática, que na distribuição de cargas, quanto maiores as dimensões de um objeto, mais carga elétrica cabe nele. Então, se a Terra é a maior coisa que existe aqui, então ela é o maior repositório de carga elétrica que há. Por isso que quando um objeto é aterrado, ou seja, faz contato com a Terra, normalmente ele se descarrega eletricamente. Porque ele é tão pequeno comparado com o tamanho da Terra que todas as cargas vão para a Terra. Então, nesse caso, calçar o gado seria uma maneira divertida de dizer diminuir o aterramento. Na segunda sugestão, faz referência a ensinar o gado a andar com 2 patas. E aí então a gente viu o gráfico anterior que falava da tensão de passo, da DDP. Então quanto maior a distância entre as patas do animal, maior a DDP, maior a tensão elétrica, maior a voltagem. Consequentemente, maior amperagem, maior corrente e maior choque. Na hora em que você coloca o gado em pé, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você está reduzindo a tensão de passo. Então, por consequência, está diminuindo a intensidade da corrente elétrica que vai percorrer o corpo do animal. E segundo, aquela referência que a gente fez anteriormente, a passagem da corrente não vai mais se dar pelo coração, o que diminui a quantidade de danos, possivelmente, a ser causado pelo choque. E a terceira, quando se fala serrar os chifres do gado, o que acontece? O texto já faz referência à morte do gado, principalmente, porque vive no campo e quando está abrigado é embaixo das árvores. O que acontece? Em eletrostática, nós temos uma coisa chamada poder das pontas. Pontas são regiões de pequena área. Falei agora há pouco que corpos grandes, ou seja, de grandes dimensões, entenda-se, de grande área, cabem ali muita carga. E essa carga se distribui. É preciso que você pense, se um corpo está eletrizado negativamente, por exemplo, ele tem excesso de elétrons. Todos os elétrons têm carga negativa. Cargas de mesmo sinal tendem a se repelir. Então, se você dá muita área para esses elétrons em excesso, eles vão se espalhar por toda essa área. Mas se você reduz a área do corpo,
todos os elétrons que tiverem em excesso ali, eles vão ficar presos, confinados numa região. É o que a gente chama de densidade superficial das cargas. Que a gente pode fazer um lembrete aí da aula de geografia, quando o professor fala sobre densidade demográfica. E faz você pensar sobre a quantidade de gente por quilômetro quadrado numa determinada região de um país ou continente. Então você, por exemplo, fazendo referência ao Brasil, nós temos uma variação muito grande de densidade demográfica. Você tem cidades pequenas, como por exemplo São Paulo, eu não estou dizendo cidade pequena como em termos econômicos financeiros, mas pequenas de área. Comparado com, por exemplo, os grandes estados que você tem, as grandes cidades na região norte. E aí você tem uma área muito pequena com muita gente ali. Seria, por exemplo, falar em termos de país, na China. Então você tem tanta gente acumulada na área que você tem uma grande densidade populacional, uma grande densidade demográfica. No caso da nossa região norte, é muita área para pouca gente, então é baixa densidade. Fazendo uma comparação, é o que eu estou fazendo referência à densidade superficial de cargas. Então o que é que se chama poder das pontas? Imagine que você tem o gado no campo. Campo significa plano. E aí você tem um animal com chifre. Ele é um para-raio. O que é um para-raio? É uma haste de metal finíssima. Então, pequena área, grande concentração de carga elétrica ali. É onde é mais provável que vai acontecer uma descarga atmosférica. Então, a brincadeira que o texto faz e que a figura faz é exatamente serrar o chifre do gado. O que é a intenção? Aumentar a área da ponta. Na hora que ele aumenta a área da ponta, diminui o poder das pontas. Então, vamos descobrir a nossa alternativa correta? Olho na tela. Para ficar na ordem que foi dada, quando se faz referência respectivamente, e aqui diz, na primeira sugestão, colocar calçados no gado. Pelo que nós dissemos, significa então diminuição do aterramento. A segunda sugestão, fazer com que o gado ande em duas patas para diminuir a tensão de passo. E a terceira sugestão, serrar os chifres do gado com a ideia de reduzir o poder das pontas. Sendo assim, a nossa alternativa correta então seria o item B de bola. E aí lembrando que uma das coisas que a gente faz aqui no plantão da Física Marginal ao vivo é trabalhar com você a matriz de referências. Todas as nossas questões são elaboradas baseadas na matriz de referências do Enem. Então é preciso que a gente estude essas referências. Essa questão foi para trabalhar a habilidade 17, que diz relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. E aí, se você observar bem, nessa questão, a gente teve aí, por conta do texto base, muito bem elaborado, muito bem ilustrado e divertido, inclusive, o texto do livro Descargas Atmosféricas do Kinderman, a gente teve linguagem simbólica, linguagem científica, linguagem de uso comum, a parte das ilustrações gráficas e um próprio gráfico, mostrando a distribuição da DDP em função da tensão de passo, em função da distância entre as patas dos bípedes e dos quadrúpedes. Então, em termos de ilustração de diferentes tipos de linguagem, essa questão aí deu um show. E a gente ficou então com a alternativa correta, a alternativa B de bola.